Nesta nova série de vídeos, Quer que eu desenhe? Hoje eu vou tratar de um assunto bastante atual. Será que sistemas alternativos são realmente sustentáveis? Hoje a gente está muito na moda, a gente ouve falar muito em agricultura orgânica, agrofloresta, agricultura biodinâmica, a agricultura sintrópica do Ernest Goethe e até mesmo a permacultura, como sistemas assim que seriam soluções para muitos dos nossos problemas hoje de sustentabilidade. Mas fica a pergunta, será que são realmente sustentáveis? E hoje eu pretendo responder um pouco dessas questões. Primeiramente, para a gente começar a trabalhar nesse assunto, a gente precisa entender certos conceitos. E conceitos que vai dar base para todo o nosso estudo aqui hoje nesse vídeo, certo? O primeiro conceito que eu quero levar em consideração é uma frase de um nobre químico francês que foi fundamental para a Revolução Química no século XVIII. Ele diz assim: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que hoje a gente entende como uma verdade, porque todos os minerais, todos os elementos da natureza, a gente não consegue destruir ou criar. Até mesmo numa reação nuclear, aquela matéria ela se transforma em energia, ela não se perde, né? Então esse é um conceito muito importante. Esse símbolo aqui, que representa a sustentabilidade, representa todo esse, é um resumo desse nada se cria, nada se perde, porque na natureza tudo é um ciclo, né? Tudo tem seus ciclos, tudo pode ser ciclável, renovado, transformado, né? E a gente tem que ter esse olhar também para a tabela periódica. Todos já devem ter estudado no ensino médio, tem uma noção de química, e é importante a gente levar em consideração ter esse entendimento que no universo basicamente tudo é formado desses elementos. Na química orgânica, muito importante, nós temos o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, né, como um gás, né, carbono, né, o fósforo, o nosso famoso NPK que a gente usa na agricultura, nada mais é que nitrogênio, fósforo e potássio. Tá aqui o K, né, de potássio, o N de nitrogênio, o P de fósforo, né? No calcário agrícola nós temos aqui o cálcio e o magnésio, né? E temos todos os outros minerais como o cobre, o zinco, o enxofre, né? Que são importantes, silício, né, para a agricultura, está presente praticamente em todos os seres vivos. Aqui a gente também dá uma visualizada num gráficozinho que a Terra inteira, 93% dela é formado basicamente de ferro, oxigênio, silício e magnésio. E vamos atentar aqui para o cálcio, 1,1% de toda a Terra é cálcio, 1,1% é cálcio. Isso daqui a gente vai usar lá na frente, vocês vão entender mais lá na frente porque eu estou ressaltando esse número, assim como o magnésio, 13%. E na crosta terrestre, 82% silício, oxigênio e alumínio. Também presta atenção aqui no cálcio, 2,4% e magnésio 4%. São dados importantes que a gente vai usar lá na frente, correto? Aqui temos mais dados, certo? Da crosta terrestre. Tem alguns números um pouquinho divergentes, mas não são tão assim discrepantes. E o corpo humano, que a gente é formado de 65% de oxigênio, 18% de carbono, né? 7% de hidrogênio, 7% de outros elementos.
Composição química na crosta, nós temos aqui mais números, né? Cálcio 3,39. Como eu disse, existem algumas diferençazinhas, mas nada tão aberrante assim. Aqui seria a água do mar, composição, certo? Aqui também a gente está falando da litosfera, que seria a parte sólida da Terra, com cerca de 6.500 quilômetros de raio. Aqui começa a ficar interessante. Aqui para nós o mais importante vai ser esses minerais. Vamos esquecer um pouquinho vitaminas aqui, proteína, né, carboidrato. Vamos atentar para esses números aqui, principalmente aqui, ó. Em 100 gramas de leite, a gente tem 120 miligramas de cálcio e temos 11 miligramas de magnésio, além dos outros elementos que estão enumerados aqui, certo? Mas essa tabela aqui é muito importante, que a gente vai voltar nela daqui a pouco. Calcário. Calcário, para quem está já familiarizado com a agricultura, sabe que é muito utilizado para correção de solo, e sabe dessa composição aqui, que num saco de calcário de 50 quilos, nós temos aqui na tabela dele que temos 25% de cálcio e 15% de magnésio, ou seja, cálcio mais magnésio 40%. Então, num saco de 50 quilos, nós temos 12,5 kg de cálcio e 7,5 kg de magnésio, certo? Que 25% de cálcio em 100 quilos. Como é que é? 50 quilos, a gente vai ter a metade. Não seria 25 quilos, vai ser 12,5 kg, correto? Uma outra tabela interessante aqui, que vocês vão entender mais lá na frente o porquê dela, mostra os nutrientes na urina humana e a quantidade de fertilizante necessária para produzir 250 kg de grãos por ano. Aqui nós temos o NPK, nada mais, nada menos do que o nosso famoso NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Nessa pesquisa aqui foi verificado em 500 kg de urina, 3,4 kg de nitrogênio, 400 gramas de fósforo e 3 kg de potássio. No total, nós tivemos 6,8 kg de NPK, somando esses três, o que dá 91% da necessidade de nutrientes para produzir 250 kg de grão. Quantidade de fertilizante necessária, seriam necessários 7,5 kg de NPK para produzir os 250 kg, e a gente tem na urina 500 kg de urina, 6,8 kg, ou seja, 91%, e já estaria alocado para isso, certo? Composição relativa dos nutrientes nas plantas é só uma curiosidade. 92% de uma planta é formado por COH, basicamente como se fosse formado de gases, né? Hidrogênio é um gás, oxigênio é um gás. O carbono, quando em combinação com o oxigênio, ele também é um gás, como o CO, CO2, né? O monóxido, o dióxido de carbono. E o NPK, que seriam os macronutrientes, nós temos 7%. E os micronutrientes apenas 1%, né, na planta. Isso é interessante, é um dado também bastante curioso. Uma outra coisa que eu quero abordar aqui é a lei do mínimo. Ela diz que a quantidade de produção máxima que a gente consegue numa planta está restrito à quantidade do nutriente mínimo que estiver disponível. Ela também é conhecida por lei de Liebig. É um princípio utilizado principalmente na agricultura, que estabelece que o desenvolvimento de uma planta será limitado pelos nutrientes faltosos ou deficitário, mesmo que todos os outros elementos ou fatores estejam presentes. Então, por esses desenhos aqui, dá para a gente compreender melhor que, por exemplo, se você tiver uma planta, o máximo que ela vai conseguir produzir, nesse caso aqui, está limitado pelo potássio, que é o elemento limitante, que é o que tem menos aqui. Você pode ter zinco, pode ter boro, pode ter luz, pode ter água, você pode ter todo o resto suficiente para produzir muito mais. Mas se tiver faltando o potássio,
tiver no mínimo do potássio, ele vai produzir o mínimo. A produção dela vai ser o mínimo para a produção que ela necessita, né, em relação ao potássio. Isso acontece com todos os outros. Se fosse o magnésio que tivesse aqui embaixo, o magnésio seria o elemento limitante, correto? Então vamos lá. O que é a sustentabilidade? Sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou sistema. A palavra sustentável deriva do latim sustentare e significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. A gente, abrindo um parênteses, a gente vê que a sustentabilidade ela é justamente aquele ciclo, né? A ciclagem que a gente viu lá no começo. O conceito de sustentabilidade aborda a maneira como se deve agir em relação à natureza. Além disso, ele pode ser aplicado desde uma comunidade até todo o planeta. A sustentabilidade é alcançada através do desenvolvimento sustentável, definido como o desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem suas próprias necessidades. Aqui eu trouxe uma imagem, uma foto de uma tribo indígena, se eu não me engano, os Yanomamis, porque eles são um exemplo de sustentabilidade. A gente percebe quando a gente verifica as comunidades indígenas que eles viveram ali centenas de anos e não degradaram o ambiente, o seu ambiente. E pelo contrário, eles deixavam para as gerações futuras melhor do que quando eles pegavam. Isso a gente pode estar verificando em alguns estudos que trata, por exemplo, a terra preta de índio na Amazônia. Os pesquisadores hoje eles acham surpreendente a forma como as gerações, as civilizações, né, que viveram na Amazônia durante séculos melhoraram o solo, melhoraram o ambiente e tinham todo o seu estilo de vida de forma que sempre estavam melhorando. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês assistirem esse vídeo Terra Preta de Índio, que dá uma abordagem muito legal sobre isso, que mostra como que o ser humano, quando ele vive em harmonia com a natureza, ele melhora, ele age como agente melhorador, não age como nós estamos agindo hoje, degradando o ambiente, né, de uma forma assim insustentável, certo? E a sustentabilidade, hoje ela giraria em torno disso daqui. A gente teria que ciclar os nutrientes, é o que a gente não consegue fazer na sociedade atual, esse retorno. A produção rural que vai para a cidade e da cidade não retorna para a área rural. Aqui está o grande problema atual da nossa civilização. Então, quando a gente fala em agricultura tradicional, agricultura orgânica, agrofloresta, manejo holístico, agroecologia, agricultura biológica, tudo isso que vocês estão vendo aqui, agricultura sintrópica do Ernest Goethe, que é algo fabuloso, a permacultura de Bill Mollison, que é algo fantástico, né? A gente tem a agricultura biodinâmica de Steiner, a agricultura orgânica de Balfour, de Howard, né? A agricultura natural de Fukuoka, né? Então nós temos tudo isso daqui mostrando para nós assim, há uma saída. Mas aqui eu ainda insisto em perguntar, será que realmente isso daqui pode resolver nossos problemas? Certo? Então vamos ver uma abordagem agora que eu vou fazer que pode até surpreender alguns, certo? E para fazer essa abordagem eu vou dar alguns exemplos extremos para tentar exemplificar como que talvez até mesmo sistemas bem intencionados não sejam sustentáveis. O primeiro extremo que eu vou passar aqui agora para vocês é o pequeno. Vamos reduzir um sistema para algo bem pequeno, certo? Então vamos lá.
Aqui eu tenho um terrário que eu montei já tem algum tempo. É de verdade isso daqui, não é sintético, tá? É uma graminha de verdade. Eu coloquei uma terrinha dentro de um vidro, plantei uma graminha e deixei lá, e ela tá lá bonitinha faz um tempão, certo? Agora, teoricamente, eu vou pegar uma vaquinha. Digamos que eu tivesse uma vaquinha assim pequenininha e colocasse aqui dentro para viver aqui, ok? Até aí tá dando para entender, né? Aí, só que esse solo que eu coloquei aqui, vamos por assim, hipoteticamente, eu fiz uma análise e ele tem 0 de cálcio, 0 de magnésio. É um solo bem pobre, tá? Aí o que eu fiz? Eu peguei um copo vazio desses americanos de 200 ml e pesei ele, deu 106 gramas no copo, ok? Aí eu coloquei 100 gramas de calcário certinho, passou a pesar 206, certo? Eu tô fazendo assim sem ter usado o recurso de zerar para ficar bem explicadinho, certo? Para mostrar que fica mais fácil de entender. Bom, aqui eu tenho 100 gramas de cálcio, de calcário, 100 gramas de calcário, meio copinho. Aí o que eu coloquei? Bom, o que eu calculei? Vamos lá. Nesses 100 gramas de calcário, eu tenho 25% de cálcio, então eu tenho 25 gramas de cálcio e 15 gramas de magnésio, porque magnésio é 15% no calcário, ok? Até aí todos compreenderam. Agora vamos analisar esse outro desenho aqui. Sabemos que em 100 gramas de leite eu tenho 120 miligramas de cálcio e 11 miligramas de magnésio, ok? Até aí todos estão entendendo. Agora matemática, não, pelo amor de Deus, né? Aqui vou abrir um parênteses. Gostemos ou não, a matemática está presente em cada segundo de nossas vidas, em todos os lugares do universo. Como ciência nos permite calcular e até mesmo prever o futuro. Eu acho que a matemática é uma das poucas, eu acho que é a única ciência que pode nos ajudar a prever o futuro. Não é nada assim, digamos que do outro mundo, né, esotérico. Não estamos falando disso não, nós estamos falando de ciência, tá? Não estamos falando de ocultismo aqui não, certo? E cientificamente a gente consegue prever o tempo. A gente consegue saber se nós vamos conseguir chegar num destino. Mas como assim? Será que vamos chegar num destino? Dá para calcular? Sim, se você tiver X de combustível no seu carro e você sabe que ele consome X combustível por quilômetro, é fácil você fazer uma continha e saber que você vai sair de um ponto Y para chegar num ponto Z em quilômetros. É só você fazer a conta, você sabe se você vai conseguir chegar ou não. Isso é prever o futuro. Você pode prever que você vai ficar no meio do caminho sem combustível, como você pode prever que você vai chegar no seu destino e ainda vai sobrar combustível, certo? Saber quando vamos chegar, da mesma forma, se você sabe a velocidade e quantos quilômetros você vai rodar, é só fazer as continhas, você sabe se você vai demorar um dia, 2 ou 1 hora. Isso é prever o futuro. E saber quanto vamos produzir, quanto vamos gastar. Da mesma forma, isso daqui é usado na indústria. A indústria ela sabe quanto que ela vai produzir, quanto que ela vai gastar. Se você for fazer um bolo, você pode quantificar quanto você vai ter de custo fazendo contas. É só somar o preço da farinha, o preço do trigo, do leite, o preço dos ingredientes todos, e você vai conseguir prever quanto você vai gastar e quanto você vai produzir também, né? Se você sabe que uma receita produz um bolo, se você fizer 8 receitas, você vai produzir 8 bolos, né? E assim vai. A matemática tem esse poder. Bom, voltando ao nosso caso, a regra de 3, ela nos dá base para calcular quanto que a gente vai conseguir produzir de leite lá naquele meu terrário, com a vaquinha hipotética. Eu sei que 100 gramas de leite possui 100 miligramas de cálcio. E eu sei que naquele meu copinho de 100 gramas de calcário possui 25 gramas de cálcio, que convertendo para miligrama dá 25 mil miligramas de cálcio.
fazendo a regra de 3, eu sei que com aquele copinho de calcário eu vou conseguir 20.833 gramas de leite. Da mesma forma, com relação ao magnésio, 100 gramas de leite tem 11 miligramas de magnésio, e no meu copinho de calcário eu tenho 15 gramas de magnésio, que são 15 mil miligramas de magnésio. Eu consigo calcular que vai dar 136.363 gramas de leite, ok? É só matemática. Chegamos a esses números aqui. 100 gramas de calcário, consigo produzir 25, eu tenho 25 gramas de cálcio, logo eu consigo produzir 20.833 seria 20 quilos de leite, aproximadamente 20 litros de leite. Ou seja, daquele meu terrário, com aquela minha vaquinha e com aquele meu copinho de calcário, eu só consigo produzir 20 quilos de leite. E aplicando também para o magnésio, eu conseguiria produzir 136 quilos de leite. Só que voltando lá atrás, lembram da lei do mínimo? O meu mínimo está condicionado aqui, levando em consideração só o cálcio e o magnésio. Eu estou limitado pelo mínimo aqui, que seria os 20 quilos de leite. Não dá para me produzir mais que isso. Não existe leite sem cálcio. São coisas que na natureza é inconcebíveis. Não dá, não tem como eu produzir mais leite se eu não tiver mais cálcio. Certo? Então é importante estar observando isso. Eu posso aplicar aqui dentro desse meu terrário qualquer técnica. Eu posso fazer uma agrofloresta aqui, pegar onde está essa graminha. Eu posso pôr mais árvorezinhas aqui, posso pôr outras plantas, mas minha planta vai buscar os nutrientes lá embaixo. Mas lá embaixo aonde? Não tem mais, aqui é vidro, tá? Posso usar as técnicas do Ernest Goethe, posso usar as técnicas do Bill Mollison, do Steiner, posso fazer o que eu quiser aqui. Se zerou o meu cálcio aqui, eu não vou conseguir mais produzir leite. Certo? Então é isso que é o X da questão aqui, é matemática, tá? É você calcular e levar em consideração esses números, ok? Então, voltando aqui, nós conseguimos produzir os 20 quilos de leite que vão aqui pro hominho tomar, certo? Pra gente tomar, e daqui o xixi e o cocô dele vai para onde? Para o esgoto, vai para o lixo, não retorna aqui, não fecha esse ciclo. Então isso é o que a gente diz assim, não é sustentável, quebrou, não houve a ciclagem, não fechou o ciclo, certo? Aqui no próximo slide eu vou estar mostrando uma curiosidade. A quantidade de nutrientes, de nitrogênio, fósforo e potássio na urina, na fezes e no total, certo? Isso a gente percebe que existe uma diferença até devido à alimentação. A alimentação influi. Na China, no Haiti, na Índia, dependendo do tipo de alimentação que a pessoa tem, influi. Por exemplo, na China a gente consegue produzir, acho que aqui está em quilos por ano, né? 4 quilos de nitrogênio do total, né? Juntando a fezes e a urina. 3,5 mais meio, 4. Fósforo, 600 gramas. Potássio, 1,8 kg. No Haiti já cai um pouco, na Índia é outro número, na África é outro número, né? Então a gente percebe que isso daqui é o que falta lá atrás no xixi, no cocô, que deveria retornar aqui, que não está retornando, certo? Então isso deixa de ser sustentável. Sustentabilidade é isso aqui. Hoje nós temos no planeta quase chegando a 8 bilhões de pessoas que não fecha esse ciclo. A urina e as fezes, elas vão para o lixo, para o esgoto, lá no rio, que vai acabar indo para o mar. E aqui a gente vai buscar na natureza, nas fontes minerais, nos recursos minerais, para buscar o NPK para a gente gerar comida. Então nós não estamos fechando esse ciclo. Esse é o problema da insustentabilidade. Aqui hoje já existe uma rede
de estudos, chama EcoSanRes, que é um programa internacional de pesquisa e desenvolvimento financiada pela Agência Internacional Sueca para o Desenvolvimento, que aborda muito esse assunto. Tem vários estudos, é muito bacana, inclusive alguns dados eu peguei deles aqui para fazer esse vídeo. Então eu vou deixar o link aqui embaixo também para vocês estarem olhando nesses materiais, que é muito didático, muito interessante. Ok? Inclusive esse desenho aqui foi extraído de um material em PDF deles, que deveria de ser assim, mas não é. Hoje nós não fazemos essa ciclagem, ok? O outro extremo que eu vou dar é o extremo máximo, né? Seria o outro extremo de grandeza, seria bem um extremo maior. Vamos contar uma historinha mais ou menos assim, hipotética. Faz de conta que daqui, sei lá, 50, 100 anos a gente consiga montar uma colônia em Marte de humanos. A gente consiga fazer uma cidadezinha lá, uma colônia, ok? Só que devido ao calor, devido às condições, a gente não conseguiu levar a vaquinha para lá. A vaquinha não consegue chegar viva lá devido aos 6, 7 meses de viagem num foguete. Então não tem como levar a vaquinha. Mas o que a gente começa a fazer? A gente exporta. A gente pega leite daqui, produz aqui, põe na nave, no foguete e leva para Marte, certo? Da mesma forma, levando em consideração aqueles números lá do começo, a gente sabe que a Terra inteira tem 1,1% de cálcio. Lembra que eu falei daqueles números para a gente ficar atento? A gente, aplicando a regra de 3, a gente tem esses números meio malucos aqui, mas que são calculáveis, é matemática, são números, certo? Então é até meio bizarro, né? 100 gramas de leite tem 120 miligramas de cálcio. Quanto a gente vai conseguir produzir de leite se a gente tiver esse número aqui de miligramas de cálcio? Se vocês tiverem um pouquinho de paciência, vocês pegam esses dados aqui que eu estou passando, que a gente teria como pesquisar no Google, né, o peso da Terra total. A gente aplica põe 1% para arredondar de cálcio e a gente chega a esse número enorme aqui, né? E fazendo as continhas a gente chega a esse resultado. A gente consegue produzir aqui na Terra 49 sextilhões de toneladas de leite. Ok? A Terra, isso aqui são números do Google, tá? A Terra tem 1,26 sextilhões de litros de água. Temos 5,97 sextilhões de toneladas de terra. Logo, nós temos mais ou menos a 1%, 59,7 quintilhões de toneladas de cálcio. O que daria para produzir 49 sextilhões de toneladas de leite. São números bem, como eu disse, bem extremos. Então, se a gente for fazer essa exportação de leite para Marte, né, a gente está levando em consideração que só o cálcio, mas a própria água é calculável, é quantificável. Assim como o cálcio, o magnésio, o potássio, qualquer elemento que a gente fizer exportação da Terra para outro planeta, vai chegar uma hora que acaba, certo? Isso é matemático, isso é óbvio, é matemático, é lógico. Você pode aplicar o que você quiser aqui no planeta. Você pode pôr de novo aqui a Ana Maria Primavera, o Ernest Goethe, o Bill Mollison, o Steiner. Você pode colocar todos aqueles gênios aqui da sustentabilidade, das culturas alternativas. Se você fizer exportação para Marte e de lá não voltar nada, aqui uma hora entra em colapso. Você não fecha o ciclo. Para ser sustentável, você tem que fechar o ciclo. Bom, aqui na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, só para reforçar. E aqui um aspecto filosófico bastante interessante, que é um texto bíblico, que diz assim: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Por que isso? Porque a gente percebe que, como os índios que não viviam em função do dinheiro, não viviam em função de lucro, não viviam em função da exportação, que seria a venda, eles tinham uma vida sustentável, eles fechavam os ciclos.
E o nosso modo de vida hoje é esse aqui, nós não fechamos os ciclos. A gente está preocupado em tirar da natureza, produzir, levar para a cidade, consumir, vai para o lixo, desperdiça, né? Sendo que não existe lixo. A palavra lixo nós criamos, mas ela não existe lixo. Na natureza tudo se transforma, tudo é possível de ser reciclável, certo? Mas a gente está preocupado com o quê? Com o dinheiro, com o lucro, né? E isso vai desde a plantação de laranja, uma monocultura que vai para a cidade e volta para o lixo aqui, não volta para o meio ambiente, para o nosso fechamento de ciclo. A exportação de leite, a gente pega lá o pobre do pasto lá que já está quase sem cálcio, sem magnésio, são 20, 30, 40, 50 anos de exploração. A vaquinha lá vai lá, produz o leitinho, a gente pega esse recurso aqui, toma e depois despeja no esgoto, né? Ou seja, desperdiça, né? Porque, como eu disse, não há lixo. Isso aqui é recurso que está indo embora. Quando eu vejo uma foto dessa, eu não vejo isso aqui como algo nojento, como algo sujo. Na verdade, isso daqui é um recurso natural que não está sendo utilizado, né? Quando a gente falou daqueles números absurdos de quintilhões, sextilhões, vale dar uma observada nisso daqui. São números da produção de leite em bilhões de litros, certo? Em 2012. A gente percebe que só no Brasil foi produzido 32 bilhões de litros, né? A União Europeia, 144 bilhões de litros, isso só no ano 2012. Então você imagina quanto de cálcio, quanto de magnésio não foi exportado aqui do pasto, né? do meio ambiente. Então quando você vê um caminhão desse transportando, um caminhãozinho desse aqui, digamos que ele está transportando 10 mil litros de leite, é só a gente usar a matemática e fazer esses cálculos. Exportação de nutrientes para 10 mil litros de leite, pegando todos aqueles elementos lá daquela tabelinha, a gente percebe que num caminhão desse está indo 14 quilos de potássio, 12 quilos de cálcio, 9,2 quilos de fósforo, 4,7 quilos de sódio, 1 quilo e 100 de magnésio, o zinco 48 gramas e o cobre 60 miligramas. São bem significantes, mas só para efeito de curiosidade eu coloquei aqui. Toda vez que você vê um caminhão carregado, transportando mercadorias pelas estradas, você sabe que está sendo feita essa exportação de nutrientes. E tanto faz um sistema pequeno, como um terrário, como se for uma ilha ou o planeta Terra inteira, certo? Se não houver uma ciclagem, o sistema se torna insustentável. Se você morar numa ilha, começar a tirar o leitinho lá e só levar para fora e não vier a reposição de fora, vai chegar uma hora que essa ilha não vai produzir nada, assim como no planeta Terra, assim como no nosso terrário. Isso vale para tudo, para banana, para laranja, para leite, tudo que a gente for produzir, você vai ver que tem uma tabela de nutricional, né, uma tabela de minerais, né, que são exportados na sua produção. Então aqui mostrando de novo, ó, por exemplo, um sítiozinho, aqui está o desenho de um sítio. Se eu estiver produzindo banana aqui e só tiro a banana, vai chegar uma hora que a minha banana vai começar a não produzir mais por causa daquela lei do mínimo, por causa da falta do nutriente, e a gente vai deixar de produzir, vai cair a produção, ou se produzir vai estar defeituoso, com tamanho pequeno, certo? Não vai ser legal, não vai funcionar. Isso vale para tudo, para o planeta, para uma ilha, para um terrário, para um sítio, ok? Então aqui tem mais números: o ovo, a batata, a cebola, o morango. Se você procurar, você vai encontrar isso para tudo. Para o frango, tem uma tabela do chocolate, né? Por exemplo, o Ernest Goethe produz cacau lá na fazenda dele. O cacau exporta nutrientes, tá? Aqui a gente está mostrando o ovo
Se você criar galinha e tirar o ovo da sua propriedade e mandar para fora, você está levando, cada 100 gramas de ovo, você está levando isso daqui de minerais embora, ok? Não tem, é como dizem, né? Não tem o almoço de graça, tá? Tudo tem um preço, ok? Então esse é um aspecto que a gente tem que levar seriamente em consideração, porque senão a gente causa esse desequilíbrio que se torna insustentável, certo? E o sistema para. Chega uma hora, ele entra em colapso, ok? Vamos em frente. Aqui tem uma ilustração. Vamos entrar um pouquinho no aspecto assim, um pouco polêmico, né? Quando a gente fala em religião, existem os criacionistas e a gente tem, claro, sabemos, respeitamos a opinião dos ateus, né, dos evolucionistas, mas um breve comentário aqui. Para os criacionistas, a gente percebe que aquele modelo que é descrito na Bíblia como o da criação, em que Deus criou o Jardim do Éden, a gente percebe que aquele é um sistema perfeito. Eu acho que nunca ninguém te disse isso, mas o Jardim do Éden, quando você estuda a Bíblia detalhadamente, você percebe que o Jardim do Éden seria assim o sonho de consumo de qualquer permacultor, porque o Jardim do Éden nada mais era do que uma grande floresta, uma grande agrofloresta permacultural, em que todos os seus indivíduos eram vegetarianos. Isso é o que diz a Bíblia, certo? Não vamos entrar aqui no mérito, detalhes, mas se você fizer uma pesquisa séria, você vai perceber que o Jardim do Éden era uma agrofloresta, eles viviam uma permacultura, Adão e Eva, e eles eram vegetarianos. E ali era um sistema sustentável, perfeito, que é o que hoje, depois de milênios, a ciência começa a comprovar. Que o sistema ideal é justamente o Jardim do Éden, é o sistema que Deus criou, certo? Em que lá a produção não era para exportação. Exportação, que eu quero dizer, é vender o produto, ter fins lucrativos, certo? Não exportavam nutrientes, porque Adão e Eva, eles tinham tudo ali para eles comerem, frutas, estava tudo à disposição. E não está escrito na Bíblia, mas a gente sabe que obviamente eles faziam cocô e faziam xixi e que ficavam ali mesmo naquele ambiente, certo? Não tem nenhum relato de que Adão e Eva ia fazer cocô e xixi fora do jardim, correto? Assim como todos os animaizinhos, né? Todos os bichinhos que estavam lá. Então eles tinham apenas que cuidar do jardim. O que é cuidar de um jardim? O que é cuidar de uma agrofloresta? Talvez seja poda, seja manejo de algumas plantas, certo? Isso é o que os Yanomamis, igual nós mostramos lá no Terra Preta de Índio, que os índios fizeram durante séculos, que não degradaram o sistema, certo? Quando o homem resolveu fazer a cidade, mesmo lá em Gênesis já tem isso, começou o desequilíbrio. Não era esse o propósito de Deus, porque a cidade, ela quebrou essa ordem natural da sustentabilidade, porque na cidade você tem milhões de pessoas vivendo e elas não têm como, não é muito dispendioso, fica muito difícil hoje você fechar esses ciclos. E quando se passou a usar combustíveis fósseis, depois da Revolução Industrial, que entrou plástico, entrou os produtos fósseis, petróleo, aí acabou de ferrar tudo, né? Porque a gente não consegue mais, a gente não tem mais controle. O lixo que a gente produz é um lixo que na verdade não é lixo, mas é um material muito difícil de ciclar, né? Então a gente entrou numa trajetória assim caótica, né? E a gente sabe que isso não está funcionando, a gente está acabando com o planeta, não vai funcionar, certo? E o sonho hoje, talvez, de muitos é que a gente pudesse viver isso daqui, a gente voltar um pouquinho, ter um pouquinho do Éden,
certo? Mais tecnológico, né? Aqui a gente vê geradores eólicos, de vez de ter vindo um monte de carro aqui, a gente teria teleféricos elétricos usando energias limpas, né? Energia solar, produzindo alimento, né? Quer dizer, isso daqui é uma utopia hoje, né? Mas para os evolucionistas, isso daqui é uma solução. Para os criacionistas, isso daqui não será possível. Para os criacionistas, é somente a intervenção de Deus para restaurar o propósito original, que seria restaurar o Éden aqui na Terra, né? Então, vamos às conclusões. As conclusões que a gente chega é o seguinte, que qualquer sistema que faça exportação, aqui abre um parênteses novamente, a exportação aqui quer dizer venda de produtos, atividade produtiva comercial com fins lucrativos. Então, exportação é você produzir banana para você vender, é você tirar leite para você vender, é produzir soja para você exportar, para você vender, tirar da sua propriedade. Isso é isso que a gente está dizendo aqui como exportação. Então, qualquer sistema em que haja exportação sem que haja reposição se torna insustentável, porque você quebra o ciclo. Quanto mais simples um sistema, mais ele se torna sustentável, independente de recursos externos. É o caso dos Yanomamis, é o caso do Jardim do Éden, que eram sistemas simples, em que o objetivo não era lucro, não era exportação de nutrientes, né? Então a gente tem um sistema mais sustentável. A permacultura, desde que não faça a exportação, que seria a venda de produtos, é uma alternativa eficaz contra a insustentabilidade do sistema atual. Aqui a gente propõe até um termo novo, né? Que seria a edencultura. A edencultura seria a permacultura sem exportação de nutrientes. Seria uma evolução da permacultura. A edencultura mais seria a permacultura sem exportação de nutrientes e sem a utilização de combustíveis fósseis e ou derivados, principalmente o plástico, certo? Então é algo para se pensar como possibilidade para o futuro. Não só a permacultura, mas a gente teria a edencultura. O que seria a edencultura? É uma evolução da permacultura. É uma permacultura um nível acima. E aqui, para finalizar, tem uma frase de Skinner que é um pouquinho antiga, mas que ela é perfeita para a nossa atualidade. Ele dizia assim: a opção é clara, ou não fazemos nada e admitimos que um futuro miserável e provavelmente catastrófico nos surpreenda, ou empregamos o nosso conhecimento sobre o comportamento humano para criar um ambiente social onde levaremos vidas produtivas e criativas, sem com isso comprometer as possibilidades daqueles que nos seguirão, para que eles possam fazer o mesmo. Essa frase ela é muito importante porque leva a gente a refletir sobre o nosso modo de vida atual. Como que a gente está deixando, como que a gente vai deixar o planeta para as gerações que vão nos seguir, para que eles peguem um planeta melhor ou pior, certo? O que a gente vai deixar para eles? Então são pontos assim que a gente tem que estar estudando, refletindo, sabe, pensando, porque senão a gente, no sistema atual, a gente está indo para uma destruição, a gente não está vivendo de forma sustentável. Pode usar a técnica que você quiser, se você não for bem consciente, a gente não vai chegar a lugar nenhum, certo? Então é isso por hoje. Esse vídeo eu vou estar terminando aqui, para não ficar muito longo, já foi quase mais de 40 minutos, certo? E peço que vocês deixem um like aí, compartilhem e deixem os comentários. Vamos ampliar esse debate, essa ideia, certo? É muito importante. Certo, pessoal? Então, por enquanto é só. Valeu, muito obrigado.